Cuidados necessários na contratação de cuidadores de idosos. Você sabe qual que é a maneira mais correta de contratar esse profissional? Não há dúvida, até mesmo já está comprovado por pesquisas do IBGE, que a população de idosos de terceira idade é a que mais cresce no país. E com isso também cresce a procura pela contratação de um bom profissional qualificado chamado cuidador de idosos. Quando o assunto é contratar um profissional cuidador de idosos, não é uma matéria simples, pois requer cuidados e atenção especial no momento da contratação, pois sabemos que o profissional terá que ser habilitado para cuidar daquele familiar próximo idoso, que requer companhia, ajuda nas tarefas domésticas, higiene, além dos cuidados com alimentação, medicação, ajuda para se locomover, sem contar que em determinadas situações a contratação irá exigir do profissional mais habilitado, a depender do caso concreto, pessoas que estão home care ou pessoas que possuem doenças raras ou severas, certamente irá exigir na contratação uma análise mais minuciosa ao perfil profissional que será contratado, bem como será necessário analisar a experiência profissional desse cuidador. Pois bem, quando falamos em contratação de profissional cuidador de idosos, devemos entender que muitas das vezes, em determinadas situações reais, sabemos que existem casos concretos que algumas famílias optam por efetuar a contratação de 2 ou 3 profissionais, até para que haja um revezamento e não haja uma sobrecarga em relação àquele profissional que está cuidando do idoso. E às vezes temos situações reais que estamos diante de caso concreto com a necessidade de cuidar de 2 idosos doentes ao mesmo tempo. Por tal razão, muitas das vezes as famílias optam por contratar mais de um profissional. Agora, qual que é a maneira mais correta de fazer a contratação de um cuidador de idosos? Bom, você deve estar se perguntando, será que eu estou fazendo da forma correta? Qual que é a maneira mais correta de contratar esse profissional? Um cuidador de idoso poderá ser contratado por uma empresa de mão de obra especializada, no qual você poderá efetuar um contrato de prestação de serviço e essa empresa ficará responsável pela qualidade e segurança do serviço oferecido, no qual diz respeito ao acompanhamento e agilidade da troca de plantões, sem contar que não há que se falar em vínculo trabalhista quando você opta pela contratação de uma empresa especializada que irá trazer o profissional cuidador de idoso. Os funcionários dessa empresa ficarão responsáveis pela rotina da casa, necessidades do idoso, bem como o controle de medicamentos, refeições, dentre outras obrigações. Agora, é importante que vocês saibam que atualmente não existe uma legislação específica que rege a regulamentação do cuidador de idosos, pois a ocupação desse profissional não exige uma formação obrigatória, pois este trabalho é contratado diretamente pelo assistido ou alguém da sua família. E o profissional cuidador de idoso é visto pela lei como um trabalhador doméstico, conforme a Lei Complementar 150 de 2015. E se a contratação for vista dessa forma, o ideal é que haja a elaboração do contrato de trabalho por escrito e a anotação na carteira de trabalho, pois se houver ajuizamento de reclamação trabalhista, esse profissional terá direitos e poderá pleitear as verbas trabalhistas de um trabalhador doméstico. Por exemplo, um cozinheiro, arrumadeira, babá, motorista particular, dentre outros. Todavia, se eu quiser contratar um profissional cuidador de idoso sem que haja a configuração do vínculo trabalhista, é importante que esse profissional seja um prestador de serviço CNPJ, um microempreendedor individual, por exemplo. Esse profissional poderá ser contratado de forma autônoma, devendo ser um contrato por escrito dessa prestação de serviço. É importante que haja entrega de recibos e notas fiscais quanto à prestação desse serviço que foi contratado, para que esse tipo de contratação não seja visto pela Justiça do Trabalho como uma falsa pejotização, o que é bem comum. Portanto, em razão da oferta e da demanda que sabemos que tem crescido muito, principalmente a estatística está aí para comprovar a realidade do aumento da população idosa e a procura, desse tipo de profissional habilitado, cuidador de idosos, é necessário ficar atento quando houver a contratação, para que não haja prejuízos e desgastes emocionais e financeiros para nenhuma das partes, contratantes e contratados.